Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Esse é o segundo estudo do tema A Oração no Antigo Testamento. Nós vamos dar continuidade, né? Agora, se você não assistiu à primeira aula, é só você procurar aí no YouTube, né? Quinta-feira passada nós colocamos aí a primeira parte, agora para nós podermos assim entender melhor o contexto de uma forma geral, tá bom? Pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta para você fazer as suas anotações e vamos começar orando, amém? Senhor meu Deus, eu peço a tua bênção, Senhor, por esse tempo. Nós vamos estar aqui reunidos, repartindo um pouco mais da tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua bênção para abrir a nossa mente, o nosso coração e que tudo seja conduzido pelo teu Espírito Santo, Senhor, para fazer vida em nós e para nós entendermos, Senhor, da importância da oração, Senhor, como foi no passado, é hoje e será nas nossas vidas. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu trouxe para vocês esse mapa, que na verdade aqui seria o possível trajeto do Êxodo, né? Mas tem algumas anotações a seguir que vai nos ajudar falando de todos esses pontos aí, então, estão numerados, né? E na próxima tela nós vamos poder ver, por meio da palavra, né, nos textos e tudo, aonde se encontra tudo isso, né? Então vamos lá, Rota do Êxodo. Então, primeiramente aqui, ó, vai falar quando Israel foi tirado do Egito, depois que os hebreus eles partiram, né, daí, e por meio de nuvem e de coluna de fogo o Senhor cuidava deles no deserto. Vamos falar também que Israel atravessou o Mar Vermelho e você tem a referência. Vamos falar também que o Senhor curou as águas, né, amargas, águas de Mara. Falou também aqui sobre Israel, quando ele acampou junto às 12 fontes de água em Elim. Fala um pouquinho do deserto de Sim, onde o Senhor enviou o maná e as codornizes para alimentar o povo de Israel. Fala da luta de Israel contra Amaleque, lá em Refidim. Fala também no Monte Sinai, onde o Senhor revelou os 10 mandamentos. Do deserto do Sinai, onde Israel construiu o tabernáculo. Fala do acampamento do deserto, aí se referindo aos 70 anciãos. Eles foram chamados para ajudar Moisés a governar, né? Fala também aqui que Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon. Fala também que Moisés enviou os espias à terra prometida. Aí tem todos os versículos para você poder estar lendo na palavra. Aqui fala do deserto oriental, onde Israel evitou entrar em conflito com Edom e Moabe. Fala aqui de Israel, onde ele destruiu os amorreus que lutaram contra eles. Fala do Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida. Fala também da planícies de Moabe, onde o Senhor disse a Israel da divisão das terras. Falou do Rio Jordão, onde Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca. Aí já é livro de Josué. E finalizando, os filhos de Israel tomaram e destruíram a cidade de Jericó. Olha quanta coisa o Senhor falando aí, né? Você pode dar um print na tela para você poder ter as referências bíblicas, né? Porque é bastante coisa para estar anotando, mas vai poder te ajudar a conhecer um pouco mais desse trajeto. O interessante aqui é a gente perceber todo o cuidado do Senhor nesse tempo, usando o teu servo. Quantas vezes o servo dele, Moisés, se dirigindo ao Senhor e o Senhor respondendo, o Senhor livrando, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente um desses casos, um desses episódios que aconteceu, né? Tudo isso para a gente poder acompanhar e ver esse cuidado de Deus mesmo com o seu povo. E não é diferente de hoje, né? Nós, como povo do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós
no nosso dia a dia diante de tantos desafios, não é verdade? E dando continuidade, eu quero falar sobre o esquecimento e a ingratidão de Israel. O povo de Deus se esqueceu daquele que o ajudou e daquilo que dele receberam. A sua ingratidão obstinada, a sua teimosia em dizer que tinham saudade do Egito, a mistura de gentes, da cultura, do modo de vida dos egípcios, levou o povo ao declínio espiritual. Se esqueceram de Deus, do Deus verdadeiro, onde a adoração a Deus se transformou em murmuração e em idolatria. Lá em Êxodo 32, diz assim Moisés para o Senhor: agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado, do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Olha o coração desse homem, né? Ele não é à toa que ele foi escolhido, né? Porque o Senhor conhecia o coração de Moisés e ele disse: não, olha, Deus, vai se esquecer porventura, vai exterminar porventura este povo a quem o Senhor tirou do Egito? O que vão dizer? Um povo que o Senhor livrou, vai destruir, né? O qual ele fazia parte. Então ele fez esta oração corajosa, né? E com certeza o Senhor se alegrou dessa oração dele. E aqui eu vou trazer um versículo que está lá em Êxodo, capítulo 34, que diz assim. Aqui já é o Senhor falando com Moisés. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Guardados pelo Senhor, né? Cuidados pelo Senhor. E murmurando contra o Senhor, fazendo ídolo, dizendo que este ídolo aí representado por este bezerro de ouro era o Deus que os tinha tirado do Egito, né? Então, a oração do Senhor ficou muito triste, porque na verdade nós não devemos, ou melhor, devemos descansar nos propósitos de Deus, né? E sermos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, como eu poderia resumir o êxodo de Israel? Dizendo assim, duas coisas. A primeira, gratidão a Deus pela libertação da escravidão do Egito, e também a ingratidão e esquecimento por deixar-se contaminar com outros povos e assim esquecer, né, do Senhor Deus deles. Amém? E eu queria falar um pouquinho também agora sobre a oração e os profetas. Olha que tema gostoso para a gente poder estar estudando, né? Então, a oração, ela foi assim um fator muito importante, um fator decisivo no Antigo Testamento, né? Porque a oração, ela era assim esse elo entre Deus e os profetas, que eram, na verdade, os porta-vozes das verdades de Deus. Eles tinham, assim, zelo pela palavra anunciada e eles se lamentavam quando eles não eram ouvidos. E qual era o empenho maior, né? Para que o povo compreendesse, né, aquilo que estava realmente sendo dito. Então, eles tinham, na verdade, um compromisso com Deus, eles tinham, assim, esse cuidado de levar ao povo o que deve ser um culto real, né? E não simplesmente uma religiosidade, e também uma adoração precedida do quê? Da oração.
Isso é importante, né? Era o que eles faziam. Então, na verdade, Deus ele requer de nós, seus filhos, hoje, né? Da mesma maneira, que nós possamos viver de uma forma compatível com a natureza que foi gerada em nós, essa geração que possa ser ali de acordo com o que Deus espera, de acordo com o que Deus nos orienta. E nós vamos aprender um pouco aqui sobre alguns exemplos lá em Neemias, do versículo 4 ao 11 do capítulo 1. Na verdade, pode ser desde o primeiro capítulo, né? Na verdade, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Aí ficaria melhor para você poder estar acompanhando. E aqui eu tenho um slide que vai trazer essas informações. Fala a oração como fator decisivo no ministério profético. Primeiro, a oração deve proceder do conhecimento de uma necessidade específica, né? Às vezes oramos assim de forma geral, mas aqui, neste caso, né, o direcionamento com base nesse livro de Neemias é que deve ser assim, uma oração pautada em algo específico, né? Fala também que a oração deve ser fruto de reverência a Deus, né? Reverência é dar o devido valor a quem Deus é de fato, saber quem Ele é, o que Ele pode fazer, né? Conhecer o Senhor e poder nele depositar, né? Este amor, esta confiança. Também a oração deve ser fruto de um coração arrependido, porque o arrependimento ele é algo que Deus contempla, de algo confessado, de algo que foi deixado para trás, né? Então ele nos chama para entendermos aqui nesse estudo, né, como realmente isso é importante. Também, quando nós olhamos para a oração, que ela deve se basear no conhecimento da palavra de Deus. Olha que importante, né? Conhecereis a verdade vos libertará do quê? De todos os encalços da vida, de tudo que é perigoso, de tudo que é nebuloso, de tudo que é oculto, que não edifica, que não ajuda, que não vai dar um final bom. E a palavra manual de vida nos ensina isso. E fala também que a oração deve também louvar a Deus. Olha que interessante, né? Uma oração, dar gratidão a Deus, louvar e confiar nele. Você pode, eu posso fazer os nossos pedidos, colocar diante do Senhor, mas o intuito principal aqui é louvar ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor. E a oração ela deve ser também perseverante. Então eu oro hoje, vou orar no próximo domingo na igreja, depois em algum encontro. Não, a oração deve ser todos os dias e em todos os momentos, assim, você poder reservar ali um tempinho para estar falando com o Senhor. É como um alimento diário. A palavra assim é e a oração também é assim. Nós precisamos nos alimentar várias vezes ao dia, não é? Para manter o nosso corpo saudável. Então, a palavra da mesma maneira. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Amém? Vamos falar agora sobre um profeta muito conhecido, que é o profeta Elias. Então, falando um pouquinho do profeta Elias, a necessidade e o desejo de tornar Deus conhecido no meio do seu próprio povo. O povo já não conhecia mais o Deus verdadeiro, né? Porque eles estavam muito envolvidos com idolatria. Isso motivou o profeta a proferir uma das mais notáveis, destemidas e fervorosas orações do Antigo Testamento. E ali ele arriscou a sua vida, ele foi submisso, ele foi corajoso e temente a Deus. Diante de quem? Do povo escolhido e dos profetas de Baal e Aserá.
né? Esse episódio, essa passagem, nós podemos encontrar ali no livro de 1 Reis. E eu vou trazer um versículo aqui para nós, darmos uma referência para você saber onde buscar depois toda essa história, né? Diz assim: então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Um grande desafio na vida de Elias, né? É verdade? Porque ele orou confiando no Deus de Israel, pedindo fogo no céu, no que ele foi atendido prontamente. E o Senhor foi glorificado em meio do povo, e a história de Israel, ela mudou naquele dia. Olha aí, né? Temos essa notícia lá no capítulo 18 também, nos versículos 36 ao 39. E a oração que está aqui, que eu vou colocar também, que diz assim. Isso. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Forte isso, hein? Entendeu? O Senhor, ele buscando o seu povo de volta. Olha o desejo do coração de Deus de ter o povo ali junto a ele. Que cuidado é esse? Vocês veem que muitas das coisas que nós lemos, a gente vê ali partindo do Senhor em buscar, em salvar. E é assim em todo tempo, não é diferente hoje, né? Tremendo. E Deus, ele atendeu ao pedido de Eliseu também. Então vamos ver ali o profeta Eliseu agora dando sequência aqui, né? Vamos ver qual é a oração de Eliseu, tá? Porque na verdade, o profeta Eliseu, ele demonstrou ter uma vida de intimidade e de humildade com o Senhor, né? Porque a sua vida de oração permitiu a ele que tivesse uma profunda e ampla visão do mundo daquela época, né? E vamos ver aqui um versículo para nos ajudar um pouquinho também. O que Eliseu pediu? Pediu assim, ó. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Sucessor de quem? De Elias. E foi assim que aconteceu, né? Então, nós podemos dizer aqui, ó, que Deus atendeu o pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros, sinceros e glorificavam o nome de Deus, porque era para o serviço do Senhor, a quem ele tinha ali caminhado há tanto tempo e aprendido, né, com Elias. Olha aí, então a importância de um pedido que o Senhor atende, que o Senhor tem prazer nisso, né? E olha que interessante, eu trouxe aqui lá um versículo de Tiago, uma imagem que diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Para a gente pensar um pouquinho, né? Como tem sido a nossa oração com relação às petições diante do Senhor. É um exemplo para a gente pensar e avaliar, né? Porque quanto mais a gente se conhece de Deus, conhece da sua palavra, mais as suas orações estarão de acordo com a vontade divina e elas serão respondidas, né? Lá em João 15,7 diz assim: orar no Espírito, estando aqui na terra, mas com os pensamentos de olhar para Deus, aquilo que vem do alto, onde vem a nossa orientação, né? E para isso nós temos aqui o Espírito Santo, que nos ajuda nisso, amém? E resumindo um pouquinho agora sobre as orações dos profetas, o que eu poderia falar assim para vocês?
que as vidas assim de Elias e Eliseu, elas confirmam a oração como o elo entre profetas do Antigo Testamento e Deus, tá? E agora nós vamos ver sobre os livros poéticos e a oração. Então, este livro, ele mostra para nós claramente o valor da oração e da adoração. Estou falando ali de quem? Estou falando de Jó. Jó, né? Então, Jó, ele foi alguém que nos ensina, pelo seu modo de agir e pela intervenção de Deus, muitas coisas. Porque mesmo nas adversidades sofridas, ele se manteve fiel ao Senhor. E ele pôde experimentar grande vitória, justamente no momento em que ele orava. Olha essa série, hein? Olha, Jó orou pelos amigos que o apontavam e logo obteve a vitória. Entendeu? Desafio, né? A história de Jó é uma história muito bonita ao final, mas de muito sofrimento ali, de muitos questionamentos, né? E tem aqui também a palavra, né, para nós compartilharmos aqui. Vamos lá. E agora aqui o Senhor falando com esses amigos de Jó. Diz assim: por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orava por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Os amigos o acusavam: oi Jó, o que você fez errado? Confessa ao Senhor, você está em pecado, né? E a história de Jó nos fala desse sofrimento que ele teve, né? E também de que Jó ele entra em um diálogo com Deus. Porém, diante dessa soberania maravilhosa do Senhor, Jó ele se calou. A palavra fala que antes dele fazer a terceira pergunta, em contrapartida, Deus faz 70 perguntas a Jó, sem que ele respondesse nenhuma delas. Então, o que eu poderia dizer? E por fim, a oração, Jó, ele alcançou vitória no Senhor, né? Então, por isso nós devemos ser perseverantes na oração mesmo, verdade? E também, continuando um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho sobre salmos. Os salmos, eles expressam o relacionamento de Israel com Deus. A relação do homem com o seu Criador. Então, tristezas, alegrias, louvores, lamentações, súplicas e adorações e tantas outras coisas. São expressões de diversas formas que evidenciam que se pode expressar o estado da alma diante de Deus. Nós temos liberdade para isso, de colocar o nosso coração diante da presença dele, aquilo que está ali que nos incomoda, aquilo ali também que era para louvor da glória do Senhor, a nossa gratidão diante do Senhor, né? E aqui tem um salmo, que é o 5:3, que diz assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, aquele que confia no Senhor, já nos primeiros raios do sol, já no amanhecer, já entrega ao Senhor, né, a sua vida, já clama ao Senhor pelo teu cuidado, apresenta a oração, né, de gratidão e pede ao Senhor, né, cuida desse dia na tua presença, sempre mais esperança no de repente de Deus, né, naquilo que a gente tem pedido, naquilo que a gente tem clamado. Tem esse
Salmos 5:3, que é bênção para o nosso coração, né? Deixar aí, ó, gravadinho para a gente todo dia acordar e lembrar, falar, olha, eu preciso fazer isso, preciso estar revestido nesse dia, né? E assim todos os dias. Então, nos livros da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos e nos livros de Salmo, o homem fala a Deus. Quem disse isso foi um escritor chamado Meyer Purman, né? Que escrevia para a juventude, teve trabalhos ali com adultos de escola dominicais, então ele deixou esse texto já falecido, né? Para nós assim pensarmos um pouquinho aí com isso, né? Com relação a Salmos. E eu queria falar também agora sobre, dando continuidade, sobre uma experiência de alguém chamado Asaf. Porque é praticamente assim, eu penso, impossível a gente não se identificar em algum momento da nossa vida com os sentimentos expressados por Asaf no Salmo 73, né? Vamos ver o que ele diz aí, ó, história de Asaf. Vamos lá. Diz assim: pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade, levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Olha aí, né? Forte esperando nisso, né? Porém, Deus, ele fala que quando ele viu tudo o que estava acontecendo, na verdade, né? Olha o que ele respondeu, como assim, uma reflexão, porque ele teve um conhecimento mais profundo daquilo que os olhos dele estavam mostrando para ele naquele momento, né? Diz assim, ó, vamos lá. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso, às vezes, ao olhar no mundo, ao olhar ao redor, tira o foco real, porque na verdade não é só o caminho ali, na verdade é o final. E nós estamos nessa caminhada junto com muitas outras pessoas, mas nós deveremos ser perseverantes e assim como Asaf declarar, né? Fiz do Senhor soberano meu refúgio, né? Esse testemunho vivo de todas as maravilhas. Então, precisamos através da oração, ao entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, para assim como o salmista entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, né? Porque o salmista declara realmente o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Deus é o ponto central da vida, né? Dos filhos que o adoram. Então, como resumir os livros poéticos e a oração? Então, os livros poéticos de Jó e Salmos mostram o valor da oração, mostram o relacionamento pessoal de Deus com o seu povo e do seu povo com Deus, né? Isso que nós podemos aprender. E também, já finalizando, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho aqui, que estudar a oração no Antigo Testamento, ele nos leva a aprimorar o nosso relacionamento, o nosso crescimento em maturidade para com Deus. Porque homens e mulheres do passado, eles usufruíram de uma íntima comunhão com o seu Criador, mediante a oração. Então, como seres humanos, nossas ansiedades, nossas necessidades, elas podem e devem ser colocadas diante daquele que é o nosso Pai. Amém? Então, fica com essa palavra aí, que eu possa ter te ajudado, que o Espírito Santo possa deixá-la crescer no teu coração e nós vamos estar orando agora. Amém?
Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por esse encontro, pela vida de cada pessoa que está aí me ouvindo agora ou no tempo, que o Senhor possa ajudar, Pai, a praticar nessa oração fervorosa, insistente, Senhor, ali objetiva diante da tua presença, pedindo a tua bênção, a tua direção, e que toda oração lançada vá de encontro aos desejos do teu coração, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que chegou aí agora, Pai, que precisa às vezes de um encontro com o Senhor, que através desse estudo ela possa ser tocada, Pai, e que ela possa sentir, que ela possa vivenciar e que ela possa ver o quão importante é, Pai, nós estarmos diante do Senhor. Assim eu oro ao Senhor, pedindo a bênção ao Senhor, a cada família, Senhor, que nós possamos estar ali sempre diante do Senhor e que nós possamos sempre ser gratos em tudo, Pai. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Fica aí, ó, combinado o nosso encontro pelo Zoom. Você marca suas perguntas, se você tiver algo que você queira trazer para acrescentar nesse estudo, né? Porque aqui é muito rápido, às vezes por causa do tempo, né? Mas nós vamos ter um outro tempinho para a gente poder estar conversando, tá bom? Um terceiro tempo, ok? Deus te abençoe. Até mais.